Bem-vindos ao Corporate Minas. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Fernanda? Então, Hoje tá eu tô bom. gostando, a gente veio combinadinha de verde, nem combinou, né? Exato, nós estamos numa paleta tipo Natal, né? É. Já entrando no também, clima né, gente? da árvore de 2025. Natal. É. Olha, nossa convidada hoje, ela vem trazendo os assuntos em que a gente mais gosta, aqueles bem que afloram. Ai, eu amo. Talvez é um dos temas. Aí ele vai falar, nossa, Nara falou isso de novo, mas não, é que um complementa o outro. Mas esse, quem me conhece sabe que eu falo muito sobre isso. É porque assim, não tem como fugir, né? Tudo sempre vai ser sobre pessoas. Sempre. Não importa onde a gente estiver, o que a gente estiver fazendo, qualquer negócio, tudo sempre será sobre pessoas. E quem será que está aqui hoje? Vou apresentar a nossa convidada. Nossa convidada é a Juliana Saldi. Ela é graduada em Direito, tem formação internacional em Coaching Integral Sistêmico, muito chique, Esse nome já me ganhou, já. né? Analista comportamental, realiza mentorias, consultoria em empresas, treinamentos corporativos e palestras. Palmas para a nossa convidada. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, que prazer imenso. Obrigada pelo convite. Vamos falar de assunto difícil, né? De um jeito Vamos. gostoso, fácil. Ai, que delícia. Vamos apresentar Ela o já- tema, então? Vamos lá. O tema, olha só, saber lidar com pessoas não é difícil, é a solução. Gente, esse tema Solução. ficou maravilhoso, né? Lidar com pessoas é a solução? Será? Ah, eu tenho certeza que sim. Depois Como- de tanto tempo, Fer, eu tenho certeza que sim. Conta um pouco pra nós, Ju, como que você enxerga essa solução em lidar com as pessoas, pensando assim, a gente vai entrar na questão do mundo corporativo, Sim. mas é óbvio que, né, a gente vai falar sobre outros meios também, porque assim, a gente lida com pessoas em tudo, a gente precisa de pessoas para tudo. Então, assim, a gente vai encontrar pessoas difíceis aí na nossa trajetória, seja em relacionamentos amorosos, seja em amizades, seja na família, né, que muitas vezes Aham. é na família que às vezes aí a gente tem essa dificuldade. Mas a gente também pesa aí no mundo corporativo, onde muitas vezes aí as pessoas passam uma grande parte aí do seu dia tendo que trabalhar, e aí você precisa daquele sustento, é o lugar onde você precisa estar, e aí, de fato, você lida com pessoas difíceis. Sim. Como lidar, como transformar isso tudo em solução. Eu falo assim, quem sabe você é a pessoa difícil na vida de alguém. É verdade. Então a gente sempre tem que ponderar. Quantas vezes eu dou uma dimensão para uma situação que às vezes não é tudo aquilo. E eu tenho que depender de pessoas, lidar com pessoas todos os dias, o tempo todo, por mais que eu não goste. Mesmo aquela pessoa que é mais introspectiva, aquela pessoa que fica em cargos que é mais fechado, que ela fica ela e o computador, ainda assim ela precisa lidar com pessoas. Então, o que que é mais fácil? Você passar a vida inteira reclamando, você pular de emprego a emprego, ou se é um gestor falar que não consegue contratar ninguém, ou você aprender a identificar, fazer uma leitura, mapear aquela pessoa e falar com ela como ela quer ser tratada, ser ouvida, a ponto de ela fazer aquilo que você deseja. O que que é mais fácil? Sempre é um caminho mais fácil quando você entende como cada pessoa se comunica, se comporta, como ela quer ser tratada. E daí as pessoas falam assim, né, Nayara? Ah, mas eu vou ter que mudar meu jeito de ser para a pessoa? Imagina, se é um gestor, normalmente ele fala assim para mim: você acha, já tô pagando? Uhum. Já não faz Nossa, mais essa que obrigação. frase, né, Ju? Deve ser tão falada. Aham. Não faz mais que obrigação. E se é um liderado, se é um colaborador, normalmente eu ouço isso. Ah, nada tá bom para ele. Eu faço, faço, faço e a pessoa ainda tá sempre reclamando. Ah, esse lugar não é para mim. E é essa questão que eu consigo trazer durante o meu trabalho. É como se você estivesse andando no carro, com o rádio ligado, e você tá lá numa estação, e a estação não tá boa, tá aquele ruído, sabe aquele ruído? Sim. Por quanto tempo você consegue permanecer, ficar naquela estação quando ela não tá boa? Não incomoda? Muito.
É a mesma coisa com pessoas. Você pode não gostar da pessoa, não concordar com ela, mas no mundo corporativo, na família, tem pessoas que não tem como você simplesmente excluir. Você tem que aprender a lidar, né? Não tem como você falar, ah, não quero essa pessoa para minha vida, né? A menos que você fique mudando, como eu disse, de trabalho, mas ainda assim é cansativo para você. Perfeito. Ô, Gil, conta pra gente um pouquinho como que foi o despertar na sua vivência. Opa, então existe pessoas difíceis e eu acho que é melhor eu fazer a sintonia mais Aham. rápido nessa estação. Conta pra gente como que você chegou com essa especialização, Sim. com esse know-how para lidar com pessoas. Não aguentando mesmo lidar com pessoas. Para mim, nunca foi pro outro. Ai, foi um propósito de vida, despertou aquele propósito. Não, mentira. Passei muitos anos, assim, muito frustrada, tanto na minha vida profissional quanto pessoal, só dando murro em ponta de faca mesmo, literalmente. E chegou um momento que eu falei: não, chega, não aguento mais, porque a gente não aprende isso na escola, na faculdade, não é nenhuma especialidade, a não ser que você vá para psicologia, né, essas áreas mais de humanas nesse sentido. E, assim, chegou um momento que eu me vi no fundo do poço, literalmente, literalmente, tanto por questões pessoais mesmo, que eu falei, caramba, né, como que meu castelinho era tão de areia assim, sem base. Eu não sei vocês, mas eu, na minha infância, eu vim de uma geração que ter sucesso era você casar, viver o resto da vida com aquela pessoa, ter filhos, uma família, ou passar num concurso público. Nosso concurso. Minha mãe é concursada, ela se aposentou, né, no banco, e eu via isso então como uma referência, ou fazer direito, medicina ou engenharia, que na época eram profissões assim que você teria sucesso. E eu construí na minha mente uma vida assim, que eu ia estudar, e tem aquela frase, ah, tá vendo? Não estudou, por isso que não deu certo. E chegou uma fase que eu falei assim, caramba, estudar, eu estudei pra caramba. Particularmente falando, eu gosto muito de estudar. Eu falei, bom, não deu certo na vida pessoal também, todos os planos, não deu certo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Então eu comecei a entender de pessoas e querer entender mesmo de inteligência emocional em primeiro lugar, porque eu falei, né, ou você enlouquece, ou você vive frustrada uma vida inteira. Eu falei, eu não quero nenhuma das opções. Comecei a estudar sobre inteligência emocional há mais de 10 anos, são uns 15 anos. Vim trazendo isso para minha vida mesmo. E depois, quando eu tive a oportunidade de fazer a especialização em análise comportamental, eu me lembro que na minha formação eu chorava, assim, chorava muito. E ninguém entendia nada, porque foi caindo tanta ficha, eu falei, meu Deus, aconteceu isso por causa disso. Tem tudo a ver. Ah, aquela pessoa que, nossa, para mim, né, Era o fim. era o fim, a pessoa difícil da minha vida. Tá, tudo bem, eu ainda não concordo, eu ainda acredito que ela seja uma pessoa difícil de lidar mesmo, mas é porque ela tem esse perfil, ela tem essas características. E aquilo pra mim foi uma mudança de vida, literalmente, ali com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos e eles são completamente diferentes um do outro. Tem características totalmente diferentes e quem tá assistindo pode falar na família mesmo, irmãos, são totalmente diferentes, não é assim? Sim. Na própria família, filhos de pai e mãe iguais, como que pode ser tão Tão diferentes. diferente? Um é mais agressivo, mais expressivo, o outro é mais extrovertido, o outro é mais quieto. E a gente tem consequências muito duras na vida quando a gente não entende a nossa essência, a nossa característica, que é o nosso, tá intrínseco ali, nasce com você. E quando eu comecei a entender, primeiro foi pra mim, né, falando bem assim, sinceramente, foi pra mim, pra minha vida. E depois eu comecei a aplicar isso já no meu trabalho e deu muito certo. E é bom que o resultado vem rápido. É essa que pra mim é, assim, é o melhor de tudo, que o resultado vem rápido. A mudança vem rápido. Antes de eu te fazer uma pergunta, eu achei legal porque você colocou um ponto que você mudou, né, isso na sua vida através de uma necessidade.
Por Sim. quê? A gente ouve muito hoje falando em propósito. Ah, eu descobri o meu propósito de vida. E quem não descobriu fica se perguntando, meu Deus, quando é que E eu vou agora? descobrir o meu propósito de vida? Sim, Porque parece que sem um propósito, eu não sou ninguém. sim. E aí, quando você mudou essa fala de que foi uma necessidade, acho que as pessoas vão se identificar que, tipo, não é só um propósito. Claro que hoje ele pode ser o seu propósito. Sim. Você levar essa análise que você teve, tudo isso, todo o seu conhecimento, né, para as pessoas, para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Mas não foi por propósito que você começou, foi por uma necessidade. Sim. Isso é bacana. Meus clientes, eles já sabem, eu falo muito isso. Ah, você quer ouvir a sinceridade ou diplomacia? Né? Diplomacia é o post bonito lá na rede Uhum. social, que fala de propósito, de liderança, enfim, isso tudo é muito bonito. E deveria ser aplicável. Mas a gente vive no mundo real, não no mundo Exato. ideal, aquele mundo que a gente sonha, idealiza, né? Então, quanto mais você viver o mundo real, melhor para nossa saúde mental mesmo, Sim. né? Para nossa saúde mental, emocional. Não sou psicóloga, mas eu falo que o meu trabalho, ele vem antes da pessoa precisar de algo tão assim mesmo, que é uma patologia, né? Como Clínica, um quase. burnout, uma crise de ansiedade, uma parte clínica. E eu vejo o seguinte, sabe, Fer, quando as pessoas falam de propósito, quando eu comecei, como eu disse, eu tava assim, no fundo do poço. Literalmente. As pessoas olhavam pra mim e achavam que estava tudo bem, mas intimamente estava péssimo. E eu sempre faço uma analogia assim: imagina que sua casa está pegando fogo agora. Será que você tem tempo para pegar um livro, ler, entender como que apaga o fogo, para daí ir lá pegar o extintor e apagar o fogo? Não. E o que que acontece com as pessoas? Elas estão vivendo esse momento emergencial, ninguém chega para mim para fazer um trabalho preventivo. Ai, tô vendendo muito e eu quero que você me ajude a ser melhor com os meus clientes. Ou o líder, né? O gestor. Ai, minha empresa tá rodando assim, ó, que é a coisa mais linda do mundo, não tem rotatividade, ninguém sai da Eu empresa. tô querendo E mudar, eu tô que oxigenar e meu time não quer ir embora. não quer. Não, é sempre com o circo pegando fogo. É a pessoa a ponto de abandonar o sonho dela de empreender, e daí, nesse caso, não há propósito que salve. A pessoa, no dia a dia, o propósito, ele não faz com que você levante e vá trabalhar. O que faz que a pessoa levante e vá trabalhar é a recompensa. É a recompensa. Não tem outro caminho. Ou é recompensa ou é emocional. Então, não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. De trabalhar e falar, meu Deus, vou ter que trabalhar hoje. Já passaram por isso? Sim. E aí, o propósito? Vai pra onde? Não vai. Daí você vai lá ver um post da pessoa que tem uma condição maravilhosa, desfrutando em Bahamas, Maldivas, Dubai e tal. Aí ela fala: não, você tem que viver pelo propósito. Me desculpa, mas não vai. No nosso mundo do dia a dia, não vai. Eu tenho que ter ferramentas, argumentos ali prontos na palma da minha mão, e é assim que eu vejo que foi que aconteceu comigo, que eu olho para uma pessoa que está me incomodando, me irritando, ou enquanto gestor que não está fazendo aquilo que eu quero, e falar, não, peraí, o que eu posso aplicar de ferramenta para que essa pessoa faça mais rápido o que eu quero? Ou, enquanto liderado, o que que eu posso fazer para ser valorizado ou valorizada aqui dentro da empresa? Eu quero receber um aumento, uma promoção. Como que eu faço isso? E daí você vai ter que ter argumentos bons que sustentem. Não adianta eu só falar, não, eu tô aqui vivendo de propósito. Essa é a minha visão realista. E isso está muito alinhado com o que a gente vê no dia a dia, né? As pessoas, elas não querem parar para aprender sobre pessoas. E a gente fica batendo cabeça. E a gente traz exemplos que nós já vivemos, né? Então, muitas vezes, eu já tive entregas, ótimas entregas. Só que você não conseguia, às vezes, vender da forma que o outro compra. Exatamente. Então, não adianta eu levar bens com esse olhar mais de salário emocional, de clima organizacional, para um diretor financeiro. Ele não quer saber qual que é o clima que está no setor, ele quer saber como que está a receita. O resultado? Exatamente. Então, a gente ler essas pessoas, que muitas vezes eu olhei e falei, essa pessoa é difícil. Mas não é
que ela é difícil, é que ela é muito diferente de mim. E o que tem muito peso, pra mim, não tem pra ela. Só que a gente tem que ser maduro o Sim. suficiente e falar, não, então essa pessoa, eu vou levar o quê? Números, Sim. né? O que a gente tá trazendo de aumento de carteira, o que eu tô trazendo de satisfação do cliente, que isso volta como receita, diferente para um RH, que talvez ele não vai querer muito isso. Ele vai querer, tá, mas como que tá a rotatividade do seu setor? Sim. Né? Então, e tudo isso a gente parte de conhecer pessoas. Exato. Na verdade, ô, Juliana, vê se eu consigo te explicar como que eu quero chegar nessa pergunta. Cada pessoa tem seu perfil comportamental, a gente tem, você trabalha com a metodologia DISC, então a gente sabe que tem aí os 4 perfis, às vezes o dominante, que eu acho que talvez seja uma pessoa um pouco mais difícil, Sim, né, de lidar. É vista como uma Exato. pessoa difícil, sim. Mas, independente do perfil comportamental, a gente também tem as passagens que as pessoas tiveram durante toda a sua jornada de vida. E aí, muitas frustrações, né? Sim, Muitos sim. problemas, pessoas egocêntricas e tudo mais. Então, de fato, pessoas difíceis existem. Sim. Então, assim, não é só uma sim, questão comportamental. sim. Às vezes é algo. Não é nenhuma crença limitante, é algo Sim, dela mesmo, aham. enraizado de todas as passagens em que ela teve, que gerou uma Sim. frustração. Sim. Como que a gente vai lidar com esses tipos de pessoas? E aí já não basta só entender o perfil. Uhum. Eu acho que é isso que eu tô tentando chegar nisso. Sim. Eu não vou olhar só pro perfil. Quando eu vou olhar o perfil dela, eu sei que ela tem tendências, né, de ações, de pensamento, como que eu consigo demonstrar algo para ela que ela vai conseguir visualizar de uma melhor forma, que compatibiliza com o perfil dela. Mas quando a gente sai da parte só perfil comportamental, quando a gente lida com essas pessoas frustradas, pessoas egóicas, como lidar Uhum. com esse perfil, né? Essas Esse tipo de frustrações. pessoa. Isso. Eu penso assim, os perfis, né, para quem ainda não sabe, é uma teoria que ela é utilizada como direção. Ela não serve como diagnóstico. Então, às vezes a confusão mora aí. Às vezes a pessoa acha que é diagnóstico e não é. É direção. São traços, mas não fala de caráter. Então é aí que eu vejo que há uma certa confusão quando as pessoas falam de perfis, usam muito rótulos. A primeira coisa é você saber identificar as características, sim. Mesmo que seja fatores que vão além das características, as características elas são imutáveis. E aquilo acentua aquele comportamento da pessoa. Então vamos dizer assim, a gente trabalha com 4 perfis. Todo mundo tem os 4. Falando bem rapidamente para quem não conhece ainda, né? Então imagina aquela pessoa que é muito impulsiva, competitiva, que ela é mais firme, autoritária, que ela responde na lata, né? Aquela pessoa que você fala uma coisa, ela já voltou. Imagina uma pessoa, um líder, por exemplo, que você vai falar alguma coisa, ele termina a frase para você e ele já te coloca lá embaixo. Não, é do meu jeito e acabou. Essa pessoa, ela tem características de uma pessoa dominante, como o Donald Trump, por exemplo, né? Um político que ficou bem em evidência agora, entre outras personalidades que a gente poderia vir aqui citar. Essas são as características. E associadas ao que você falou, da pessoa ser egocêntrica e ter outras questões, né, da vida dela que trazem isso, acentuam, sem dúvida alguma, essas características. Então, uma pessoa com perfil dominante, num lado bom, ela é uma pessoa que vai em frente, conquista, sabe? Ela é determinada e ela é focada em atitude. Ela não tem muito medo. E se ela tem, ela finge que não tem. Agora, se ela tem um histórico desse tipo que você falou, vai ficar uma pessoa extremamente insuportável para se conviver. E aí eu tenho que pensar o seguinte: primeira coisa, o que está no meu controle? Porque eu não tenho controle de mudar absolutamente ninguém. Eu não tem como eu querer mudar uma pessoa, mas tem como eu fazer com que a pessoa olhe para mim de uma forma diferente e me respeite.
Isso tem. Então, quando eu falo sobre comunicação e comportamento, eu sempre trago essa premissa. Você identifica o comportamento da pessoa, as características, sem a pretensão de querer mudá-la ou rotulá-la. Então, se eu tenho uma pessoa que eu estou convivendo dessa maneira, eu me pergunto assim: o quanto que vale a pena eu suportar isso? Eu flexibilizar para querer impor respeito e me posicionar. O quanto que vale a pena? De 0 a 10. Será que eu posso, se é um emprego, será que eu tenho a possibilidade de reverter a forma como a pessoa me olha e me trata? A primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta que eu faço é a seguinte: daqui a um ano, as atitudes dessa pessoa ainda vão estar me incomodando? Se for não, eu vejo que eu que tô Talvez ali me vitimizando, que tô dando sabe, potencializando algo. potencializando algo que talvez não é tanto particular comigo. E no terceiro ponto, eu flexibilizo na minha comunicação, impondo mais respeito. Normalmente, pessoas assim, elas têm o perfil da dominância. Normalmente, elas têm. Que elas são muito exageradas no ego, no autoritarismo, só eu que sei, só eu que mando, não é assim? Normalmente são pessoas que têm esse perfil da dominância. E aí, como que eu lido com essa pessoa? Eu me preparo. O que está no meu controle? Eu me preparo. Então, eu faço um teste. Primeiro, antes de jogar a toalha, né? Antes de desistir, antes de sair. Se é no mundo corporativo, o que que eu falo para as pessoas? Olha, a pessoa que tem um perfil dominante, ela só vai te respeitar a partir do momento que ela começar a te admirar. E ela não vai falar que te admira, mas ela vai mostrar mais respeito por você. Então, antes de você falar com essa pessoa, fale com mais firmeza. Vá direto ao ponto, que nem você citou, né? O exemplo. Ah, o que que o cara lá do financeiro ele quer? O que que a pessoa ela analisa? O que ela mais valoriza? E daí eu faço uma comunicação nesse sentido, Fer. Eu falo assim: observa o que ela valoriza. Se é uma pessoa que tem perfil dominante, vá direto ao ponto. Se ela falar alguma coisa pra você que você não goste, treine antes, porque provavelmente ela já fez várias coisas que te desagradou antes. Então se prepare na resposta, que é assim, não sei se vocês já passaram por isso. Acontece alguma coisa, a pessoa vem e te ofende. Ou você se sente ofendida, na verdade, né? Você se sente ofendida. Aí você vai embora. Você não fica ruminando aquilo? Você fala, Sim. devia ter falado aquilo, daí você imagina a cena. E daí todas as melhores respostas, As- elas só vêm depois que Depois, acabou, não né? não Você é fala, assim? poxa, poderia Podia ter ter falado falado. isso. Eu devia ter falado assim, assim. Você cresce, né, no sonho, na imaginação. Você cresce. Depois vem aquela frustração, aquele sentimento de derrota, se sente péssima, frustrada. Abaixo até na comunicação não verbal, você fica com o ombro já caído, porque você se sente mal. Só que se você parar para pensar agora, isso serve para você, para Nayara e para quem tá ouvindo a gente. Se você parar para pensar, todas, sem exceção, todas as situações que te desagradaram de alguma forma, dependendo do nível de intensidade, todas elas se repetem. Muda o personagem, se repete a ação. Já perceberam isso? É verdade. E aí o que que acontece? Falta de preparo. Eu não vou para uma selva, né? Falando de uma forma, usando uma metáfora, eu não vou para uma selva falar com um leão como eu falo com um gatinho. Eu tenho que falar como um leão. Então, quando eu tô me posicionando com alguém, é óbvio, eu tenho que ser mais analítica, eu tenho que ser mais racional, eu tenho que ser estrategista. Juliana, mas a gente consegue fazer isso o tempo todo? Não, óbvio que não. Se é um relacionamento afetivo, por exemplo, é muito mais difícil, porque o emocional toma conta já. A proximidade, É, intimidade. intimidade e tal. Mas lembre-se disso, se você muda a sua postura, o outro ele começa a te olhar e respeitar de uma forma diferente. Aí é aquela pergunta que eu fiz lá no começo da questão. Quanto que você suporta? Tem lugar, tem ciclo que já fechou e você tá lá insistindo. Tem portas que se fecham para abrir outras muito melhores e maiores, mas por medo, por
né? Por você já se sentir muito Insegurança, né? acomodada, por segurança, você fica aguentando. E você sabe que mesmo você mudando o comportamento, a pessoa não vai mudar. Mesmo você se posicionando, a pessoa não vai mudar, porque ela conhece uma versão antiga sua, que é uma versão que ela já domina. Então faz essas perguntas, sempre faz pergunta antes. Nada é 880, né? Será que vale a pena eu ficar aqui? Será que vale a pena eu tentar? Será que eu tô me ofendendo muito à toa? E aí, depois disso, a gente vai mudando a comunicação e se posicionando mais. Postura, em primeiro lugar. A pessoa fala, por exemplo, eu gosto muito do silêncio. A pessoa vem falando mais grosso comigo, vem falando mais alto, eu encaro ela e fico assim, aquele silêncio de 2 segundos. E daí, normalmente, eu repito o que a pessoa falou. Não, espera aí. Você está querendo dizer que eu fiz isso, isso e isso? É isso mesmo que você está querendo dizer, Nayara? E Você dou de novo a devolve pausa. para ela repensar o que que ela falou. E isso faz com que aquele padrão de repetição da pessoa contra você, que te desestabiliza, ela se desestabiliza pela sua imprevisibilidade, entendeu? Quando você deixa de ser previsível, porque normalmente quando a pessoa ela já se acostumou a crescer em cima de você, ela já sabe a sua reação. Ela sabe que ou você vai chorar, ou você vai se curvar, ou você vai obedecer, ou você vai gritar, reagir. Exato. A pessoa já sabe, porque ela já te conhece. Então quebra o seu padrão, é você que tem que quebrar o padrão. Mas essa técnica assim de silenciar, de refazer, sabe, de falar novamente aquilo que a pessoa tá falando, pra mim sempre funcionou, sempre, em todas as situações que eu lidei com pessoas assim. Eu já lidei com muita gente assim, muita. Imagino. E funciona. Funciona. Isso é tão bacana. E aí a gente traz e vai fazendo um remember e vai vendo de experiências que a gente teve. Principalmente quando a gente entra numa nova empresa. É inevitável, né? Você acaba fazendo alguns vínculos e aí a pessoa fala assim: olha, mas fulano, você toma muito cuidado com fulano, tá? Porque fulano é assim, assim, Aham, assado, fulano aham. grita, fulano. E realmente, às vezes, é um traço daquela pessoa. Só que você consegue se posicionar de uma maneira diferente, daqui a pouco todas aquelas pessoas que eram difíceis, aí todo mundo fica assim, mas como que você consegue? Por que que ele não faz isso com você? Né? Mas por Exato. quê? Porque em algum momento a gente Aham. conseguiu trazer um padrão que é diferente do que aquele, ele já tá acostumado com as pessoas. Sim, Realmente, eu vou gritar porque eu sei que todo mundo vai baixar a cabeça, sim. né? E isso é muito bacana. Fala pra gente um pouquinho como que você vê as empresas agora com esse olhar mais comportamental e chamando profissionais que têm esse conhecimento, porque isso tudo reverte lá no fim em receita, Em receita, né? dinheiro no bolso, Como sem que dúvida é até alguma. esse olhar de saber, às vezes a gente vê a pessoa fala assim: "Ai, no meu time não dá certo, todo mundo só briga, é uma não tem como". Você colocou todo mundo dominante. Ninguém vai Ah, obedecer ninguém, gente. Você colocou um monte de líder, mini líderzinhos, não vai aham. ter ninguém. Então você precisa mesclar seu time. Como que você vê isso hoje? Ótima pergunta. Não há falha maior do que quando o dono de uma empresa, o gestor, líder, quer que seus colaboradores sejam como ele. Eles chegam para mim normalmente falando isso. Juliana, eu não aguento, ninguém veste a camisa, ninguém é proativo, as pessoas não pegam o trabalho como eu pego. É E porque eu você falo, é o... que Que bom! bom, né? Que Exato. bom, porque uma empresa ela é feita de ordem e execução. Exatamente. Ordem e execução. Então eu olho para os cargos de uma forma muito prática, né? Eu gosto da praticidade. Eu olho para os cargos e eu falo, vejo as características, aí eu analiso as características. Então, por exemplo, eu tô lá no chão de fábrica e tem uma máquina que demanda muita atenção, porque se você não prestar atenção, o corte leva a mão da pessoa. E é um serviço de repetição. Aí eu vou lá e contrato uma pessoa extremamente extrovertida, que comunica pra caramba, que chega falando, que faz amizade com todo mundo. E ela é mesmo dinâmica. Então, quando eu contratei, tem essa mentalidade que todo mundo tem que ser como eu sou, eu falo assim, mas caramba, essa pessoa é muito dinâmica. Ela vai sentar e ela vai fazer o negócio acontecer girar.
E não dá certo, porque daí a pessoa se incomoda, se estressa, acaba ficando distraída, Quase frustrada, né? Porque frustrada. E é um outro ponto. Para mim, na minha visão, não existe colaborador incompetente. Existe pessoa má colocada na sua função. E chega na receita onde você falou, no bolso do gestor. Porque há uma rotatividade, não serve, troca. Não serve, troca. Juliana, não tem ninguém no mercado. Tá tão difícil contratar? Não, tá difícil se você não treina essa pessoa, se você não tem uma boa contratação antes. E boa contratação não é o melhor currículo, porque realmente tem áreas que você não precisa do melhor currículo, você precisa do melhor processo. Então você pega uma pessoa que tem características que se encaixam bem naquela função, por exemplo, no telemarketing. Eu tenho que ter uma pessoa que vai ter paciência, porque um monte de gente desliga o telefone sem nem você falar oi. sim, Então eu tenho que pegar uma pessoa que gosta de pessoas, que é boa para lidar com situações em que ela vai ouvir um não, vai ouvir uma pessoa estressada do outro lado da linha e assim sucessivamente. E onde que influencia no bolso do gestor? Porque hoje uma contratação e uma demissão chega lá no final do ano, faz um levantamento de quanto o gastou custo, para qual fazer foi o essa custo. atividade, né? Um treinamento sai muito, muito mais barato. Infinitamente mais barato. E daí, depois, é lógico, aumenta a produtividade, porque a pessoa tá bem no trabalho, se sente bem, não é um conto de fadas, lógico, mas ela se sente melhor naquela função, ela é valorizada. Muitas vezes eu vejo isso, a gente só reorganiza a pessoa na função, ela fica super bem e acabou. Ô, Ju, pensando nas relações interpessoais, quando a gente pensa tanto no mundo corporativo, ou seja, na vida real mesmo, os relacionamentos amorosos, amizades e família, o que que falta pra gente, de fato, saber lidar melhor com as pessoas? Falta autoconhecimento para eu entender o meu ponto, até onde eu consigo lidar com outra pessoa daquele Uhum. perfil. Falta empatia. Ou Aham. também falta entender dos perfis, porque a partir do momento que eu entendo aquele perfil, eu consigo lidar melhor. Mas aí, ao mesmo tempo, tem aquela questão que você disse. Às vezes, eu posso não estar totalmente preparada para, de fato, lidar com aquela pessoa. Na sua percepção, o que que falta? Falta a junção dos três? Falta um? O que que você É a enxerga? junção dos três, mas como você falou antes, é a dor. Porque não é toda hora que eu quero flexibilizar. Eu, Juliana, não é toda hora que eu tô afim. Então eu sempre mensuro por que que eu vou flexibilizar. Tem que ter uma recompensa minha. E daí a pessoa precisa ser muito verdadeira com ela mesma, saber o que ela quer. Ah, eu quero ser mais valorizada. E é egoísta mesmo, não é pro bem da nação, Sim, sabe? Não é pro bem do todo, esse primeiro olhar. Sim. É pra mim. Então, eu vou ali no podcast das meninas. Por que que eu vou flexibilizar? Porque eu quero que o máximo de pessoas que estejam ouvindo entendam, compreendam, mudem a vida delas. E é lógico, depois me procurem, assistam mais o podcast, porque ver que tem conteúdo de qualidade, eu tenho que ver primeiro para mim. Aonde que mais me aperta? É a mesma coisa. Imagina, sábado, 11h30 da noite, caindo uma tempestade lá fora. Você sai de casa para ir à farmácia se você tá com uma dor de cabeça, assim, latejando, ou você sai de casa às 11h30 no mesmo cenário para comprar uma vitamina. se eu estiver morrendo. Sempre é a dor. Então, primeira coisa, eu tenho que olhar a dor. E depois, é lógico, eu flexibilizo, começo a ver o resultado. E como que é flexibilizar? Eu me adaptar ao jeito que a pessoa está falando e fazer um rapport, né? O que que é rapport para quem está ouvindo? Rapport é eu ser um espelho da pessoa. E daí, de novo, para que que eu flexibilizo? Para que a pessoa haja mais rápido do jeito que eu quero. Ponto. Juliana, isso é manipulação? Depende do caráter. Eu vejo muita gente usando isso como manipulação, mas aí é caráter e não tem como a gente controlar. Mas pro lado bom, nossa, Eu falo, gente, qual a finalidade, né? A gente às vezes vê algumas situações, a gente fala, ai, mas é igual sobre a nossa própria vida, a nossa carreira. Primeiro eu vou pensar em mim.
É. Né? Não, mas eu não posso, isso é egoísmo. Não, gente, isso não é É. egoísmo, né? Pelo E você contrário. bem, você ajuda outras pessoas. Você tá bem em casa Exatamente. com sua filha, no relacionamento, você acaba se tornando melhor, não é assim? A gente tá muito mais leve. A vida é feita de picos e vales, vai ter desafio todo dia. Todo dia tem um desafio novo, mas quanto mais rápido eu consigo sair daquele desafio, depois daquele fundo do poço que eu brinquei lá no começo, que eu brinquei não, né, que eu falei a verdade, assim, eu tive muitos vales. Muito, muito. Tem até uma trend agora nas redes sociais, né? Ah, como eu posso ser triste em 2024 se... E daí as meninas do marketing falaram pra mim, Sim. Ju, você tem que fazer, manda as fotos, manda o vídeo. Eu falei, pra mim, Juliana, eu não quero postar isso, porque eu tive muitos momentos excelentes. Assim, na minha profissão, na minha vida pessoal, foi muito bom. Mas também eu tive cada vale esse ano, Ai, eu não tô afim de lembrar, não. cada situação difícil, com Né? gente mesmo. E daí, voltando à pergunta, eu simplesmente falei: ah, não, essa pessoa eu não quero flexibilizar mais. Ela vai sair da minha vida, encerrei esse ciclo da minha vida com essa pessoa. Então, assim, você tem que mensurar tudo junto, né? Legal. Estamos encaminhando o nosso fim. Ai, por que que esses temas bons passam muito rápido, né? Exato. Vontade Você de quer sair fazer mais pra- alguma pergunta para ela? Eu tenho algumas, vamos pensar em qual que eu vou fazer agora. Hoje eu tava ouvindo você falar aqui, e normalmente o ser humano, a gente consegue ver muito quais são as dificuldades que nós temos com o outro, né? Então, assim, ai, tal pessoa é difícil, porque ela é muito dominante, muito enérgica, que beira quase uma prepotência, ou o outro é quase omisso, né? Não se põe, não, né? Não se posiciona. Uhum. E quando a gente tem uma pessoa que parou, olhou esse cenário e falou: Poxa, eu acho que o problema sou eu, né? Não é o outro. Quais são as dicas que você dá quando a gente começa a entender? Porque alguns perfis, como você falou, todo mundo vai ter os quatro. Algum vai ser mais exaltado, né? Então a gente Sim. tem se sobrepõe. Só que às vezes, por conta a situação que a Fer falou, traumas e tudo mais, nós somos a pessoa difícil. Qual a primeira dica que você faz para essa pessoa que começou hoje fazer essa autoavaliação? É difícil mesmo, porque ninguém quer reconhecer. Exato. Fala muito de autorresponsabilidade, né? É muito bonito tudo isso, mas quando é com a gente, é muito difícil eu admitir que eu tô errada, Sim, né? É muito. muito difícil. E eu nunca falo pra uma pessoa, ah, você tá errada, Nayara, do jeito que você tá fazendo não dá certo. Sempre vem nessa reflexão muito íntima e muito verdadeira. Eu falo que é um momento, assim, duro. É um momento de dor mesmo, porque quando eu comecei a olhar lá atrás, vou dar o meu exemplo para não, né, para não falar com ninguém especificamente. Mas quando eu comecei a olhar que eu estava tendo os mesmos comportamentos e eu estava perdendo tempo, foi essa a minha mudança. Eu não quis mais perder tempo. E quando você pensa assim, você reconhece, fala, poxa, eu acho que até mesmo uma pessoa que tem a dominância no perfil, chega uma hora que ela cansa. Que ela fala, nossa, eu acho que eu tô cansado, tô cansada de ser assim. Eu falo sempre o seguinte: começa mudando os seus hábitos. É como um edifício. Se você pega um edifício, se a pessoa chega e fala assim, Nayara, Fer, vocês como engenheiras, um exemplo, eu quero mudar a estrutura do edifício. Tem como mudar uma estrutura? Só se eu demolir. Só se debolir. Com a pessoa é a mesma coisa, só se ela morrer. Só morrendo e voltando. Então, a estrutura das pessoas, ela não vai mudar. Ninguém vai mudar. Mas eu mudo o acabamento. Vamos pintar? Vamos pintar, vamos colocar uma janela diferente. Isso na vida da pessoa é o quê? Os hábitos. A pessoa, ela tem que entender, é muito fácil, muito mais fácil isso. Ela entende que ela não precisa deixar de ser quem ela é para ter resultados diferentes. Ela muda o quê? Os hábitos. Um hábito nada mais é do que uma forma que você aprendeu a fazer alguma coisa. Não quer dizer que aquela forma seja a melhor do mundo. E quando ela começa a mudar os hábitos, por exemplo, ela é muito vítima, né? Ela tá sempre chorando, tá sempre reclamando. Vamos fazer um desafio, Nayara? Vamos passar 2 dias sem reclamar?
Vamos passar 2 dias sem reclamar? Ela começa a mudar mesmo a mentalidade dela. E ver como é difícil, né? Aí vê como é difícil, mas aí ela começa a ter resultado diferente, porque daí as pessoas olham pra ela de uma forma diferente. Nossa, como você mudou! Você é mais sorridente, você tá mais, né, fortalecida. O que que tá acontecendo? Daí dá um gás, é a recompensa. Então você muda os hábitos aos poucos. Dê valor nas pequenas mudanças. Então você muda um hábito, muda uma postura, sabe? Muda uma forma de falar, experiencia. Deu certo? Continua, sempre focada na recompensa. Isso é muito bacana, porque você falando, eu imaginando, né? A gente vê situações de pessoas que às vezes até identificam, mas não sabem nem por onde Não sabe começar. como começar. Porque eu já fui assim, e é aquela brincadeira, ai, santo de casa não faz milagre. Uhum. Você mudar para um liderado, para um líder, é até mais fácil. Porque por mais que você convive com a pessoa, né? Ela não te conhece desde sempre. E aí a pessoa quer tentar mudar, e você fala assim, mas tem os amigos, tem a família. Então, Aham. talvez a sacada é o que você falou, são os pequenos hábitos que vai mudando Sim. e comemorando essas pequenas vitórias. Dia após dia, né? Dia Tem as após duas dia. vertentes, né? Porque tem um pessoal que tá com tapão Sim, assim, né? tem nos pessoas olhos que querem mudar e tem pessoas esse que é o não. problema, E assim. daí Quando a não gente adianta. reconhece, é um passo Aham. já, né? A gente, não, eu Muito identifiquei esse problema, eu tô errada, né? Você olhar no espelho e falar, opa, acabei de enxergar quem é que é responsável por tudo isso aqui tá dando errado, Aham. né? Sim. Agora, o problema é quem não consegue enxergar, né? Fica dando murro na ponta da faca Sim, e acha que ainda tá certo. sim. E aí é o que eu falo, muda você. Muda você, muda o seu comportamento, muda o ambiente. Juliana, mas é dentro da minha casa, não tem como eu mudar. Fecha os ouvidos, fecha sua boca, fala menos, sabe? Tenta não querer convencer a pessoa de que você tá certa, mesmo que você tenha ali o ouro nas mãos. Eu errei muito nisso também lá no começo, porque, nossa, eu comecei a despertar e a ver, eu queria passar Mudar isso todo para todo mundo. mundo, eu queria falar para todo mundo. E não adianta, cada pessoa tem o seu tempo. E daí, de novo, você avalia. Será que vale a pena eu permanecer aqui? Será que vale a pena eu falar? Daqui um ano isso daqui vai me incomodar a ponto de eu ter que me posicionar hoje? Ah, não, é uma bobeira. Então segue sua vida, sabe? Vai buscar conteúdo novo, vai ouvir coisas boas, vai, mas se fecha, não fica compartilhando com todo mundo o tempo todo. Pode ser uma pessoa dentro da sua casa que você ama, mas se ela não tiver na mesma, né, no mesmo tempo, na mesma sintonia como a rádio lá do início, se ela não tiver ali sem ruído, que nem você crescendo como você, escolhe os assuntos e segue sua vida. Vai interpretar errado, né? Vai interpretar errado. É sempre nessa máxima. Quando eu olho mais para mim, é muito difícil, mas também o resultado é transformador. Verdade. Transformador. Ô, Ju, e pensando como uma dica final, o que que você acha que as pessoas devem fazer, assim, primeiramente, o que você falou, mudar hábitos. Então, mudar os hábitos, a forma em que a gente enxerga as coisas, a forma que a gente vai falar, ou muitas vezes nos calar no momento em que a gente tinha o costume de falar. Mas para as pessoas que estão nos assistindo e falam, nossa, eu gostaria de mudar, né, isso tudo na minha vida, ter relações interpessoais muito melhores, saber lidar um pouco melhor comigo. O que que você dá de dica para as pessoas, o que que elas devem fazer para de fato conseguir mudar essa chavinha e começar a ter uma evolução nas relações? Sim, mostre resultado. Sempre assim. As pessoas só vão te olhar de uma forma diferente, te respeitar mais, te valorizar mais, Fer, quando elas veem que você realmente está em movimento, não só falando. E a comunicação ela é maravilhosa por isso, porque a melhor forma de você se comunicar é através do seu resultado. E às vezes eu gosto muito de usar essa frase, às vezes você não é excelente ainda no resultado, mas você é excelente na dedicação. Então comece a fazer pequenas atitudes, como eu falei para a Nayara agora há pouco, mas, por exemplo, qual área da minha vida eu posso começar? Não adianta eu chegar no final do ano e querer mudar tudo. A lista. Fazer a lista. É muito cansativo. A própria mente rejeita. Ela vai falar assim, ai não, isso vai te causar dor, deixa quieto. A nossa própria mente, ela é tão fascinante que ela é capaz de fazer isso. Então não adianta você querer começar do macro.
Mas faça pequenas atitudes por você, se valorize mais. Ah, pequeno gesto mesmo. Ah, eu me arrumar todo dia de manhã, eu mudar minha postura. Ah lá, ela até arrumou ali na hora. Você viu, né? Deu um ombro pra Ela trás deu aqui, uma né? obra que se sentiu. Eu também fiz assim. Mas tá vendo? São pequenas posturas, pequenos comandos que você dá todos os dias. Que nem a pessoa, eu quero emagrecer, preciso emagrecer 20 quilos. Não, numa semana você consegue, né, eliminar ali 500 gramas, 1 quilo. Foca no pouco, em pequenas atitudes, porque daí o outro vai te olhar diferente, vai te valorizar mais, você vai ser mais respeitado. Por todo mundo? Não, não. Mas, assim, pelo que você quer, sim. Essa, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo. É o mais simples. É tão simples que a pessoa duvida. Ela fala assim, mas Não vai dar certo. não vai dar certo. E dá. E dá. Mas para quem quer começar hoje, né? Ela se vê nessa posição Aham. e ela entende que ela precisa dar esses passos. O que você acha que ela deve consumir? Algum curso de desenvolvimento? Algum curso técnico? Leitura? Que tipo de leitura? O que essas pessoas podem começar a buscar Aham. que possam muni-las para que elas comecem a ter as ações para sair Sim. dessa posição e em busca da evolução? Tá, ótimo. Primeiro eu faço uma pergunta. Eu preciso mais de habilidade técnica? Eu preciso me aprimorar melhor no meu trabalho, na minha carreira? Ou eu preciso me controlar mais nas minhas emoções? É uma pergunta muito objetiva e a resposta é bem direta. Não, eu preciso trabalhar mais o meu emocional. Sendo assim, você vai procurar conteúdos mesmo do que você precisa. Normalmente a pessoa erra nisso. Exato. Porque daí ela precisa melhorar a habilidade emocional, ela vai na parte técnica. Vou Não, fazer vou fazer mais mais uma uma faculdade. faculdade. Vamos especializar. Mais um MBA. Não. É só um adendo. Sabe por que que eu tô te perguntando? Porque muitas vezes a gente vê. Às vezes eu enxergo que eu preciso ter uma mudança na minha desenvoltura pessoal. Mas aí qual é a parte que eu devo começar? Aí a gente ouve muito falar de é autoconhecimento. Mas por onde a pessoa começa? Porque você escuta muitas pessoas direcionando. Você precisa isso, você precisa aquilo. Mas por onde ela começa? É tanta Sim. coisa, né? Exato. Sim, é muita coisa e a pessoa tem que filtrar, que nem eu falei do incêndio. Você não precisa, por exemplo, pegar um livro inteiro e ler do começo ao fim. Por exemplo, você vai lá hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Então você pode até perguntar: eu identifiquei que eu preciso me valorizar mais. E daí você vai lá em ferramentas, por exemplo, você vai lá no ChatGPT Ele já te traz pronto. e você pode falar quais são os melhores livros ou filmes que vão me inspirar a ter uma atitude diferente para eu me valorizar mais. E daí você faz esse tipo de pergunta mesmo e vai direto ao ponto. Se a pessoa tem a oportunidade de ter um profissional que ajude de uma forma mais direta, né, que direcione, ótimo, mas nem sempre a pessoa tem. Sim. Não é assim? É. Nem sempre a pessoa tem. Então, por exemplo, em caso de uma pessoa se sentir desvalorizada, inferior, sabe? Quando ela se sente assim que ninguém olha para ela, eu indico Brené Brown. Sabe? Uma autora que chama Brené Brown, e daí você vai... Maravilhosa. A Coragem de Ser Imperfeito, a você entender sobre Coragem medo. Literária. Joyce também, a Joyce eu gosto muito, que ela fala sobre Joyce rejeição, Meyer. Ela fala muito de rejeição, ligada à parte espiritual. Gosto muito de pessoas até brasileiras, tipo o Thiago Brunet, mesmo, que ele fala de inteligência emocional, Especialista em pessoas é ótimo. Isso, especialista em pessoas, é ótimo, que ele traz a espiritualidade junto. Aí você adequa aquilo, Fer, ao seu perfil. Porque vamos supor, se eu sou uma pessoa muito calma, que eu preciso de ação, de atitude. Não adianta eu ficar vendo só uma pessoa lá na rede social que ela é muito firme, que ela tá conquistando tudo, que aquilo vai piorar. Eu vou ficar mais frustrada. Vou ficar mais frustrada. Então eu busco pessoas semelhantes e num nível que não esteja tão acima. Eu sempre falo isso. Num nível que demonstre mais vulnerabilidade. Porque ao invés de me ajudar, vai piorar, vai atrapalhar. Vai atrapalhar. E daí eu busco pessoas com afinidade e eu não fico assistindo todo dia uma. Eu pego uma e fico lá nela.
por várias vezes, ouvindo a mesma coisa várias vezes. Tem outro autor que morreu recentemente, mas que eu gosto muito, e ele fala de uma forma sobre mentalidade, de uma forma espetacular, fácil, e traz muita vulnerabilidade também, trazia, né, que é o Bob Proctor, não sei quem já viu, Não conheço. mas é um autor americano que eu, assim, nossa, ele faleceu esse ano, mas tem um legado gigantesco. E ele foi uma das pessoas que me inspirou muito, há muitos anos atrás, que ele começou e ele fala muito isso. Eu peguei o mesmo livro e eu li o mesmo livro por 50 anos. A gente não precisa ser tão prepotente a ponto de achar que, se eu ler 20 livros, eu vou me considerar mais sábia e inteligente. Se eu pegar uma única frase e colocar em ação na minha vida, você já ganhou. Resultado. O problema é isso, a gente hoje está com uma obesidade mental muito Verdade. grande. Toda hora eu quero ouvir algo novo, algo novo. Não! Será que aquilo que você ouviu uma vez, você conseguiu colocar em prática? Que nem eu falei, da comunicação não verbal. Será que você consegue manter uma postura diante de uma pessoa numa conversa de 30 minutos? Então, pequenas coisas, de novo, voltando, você vai identificar qual lado que você precisa, você pega um autor que você se identifica, que traz uma vulnerabilidade, não te pressiona, porque nem sempre a pressão é boa. Tem gente que funciona muito bem com pressão, tem gente que não, eu tenho que me conhecer. Aí eu fico naquela pessoa e vou tomando uma atitude de cada vez. E aí sim, esse é o primeiro passo. Sensacional, hein? Olha, eu gostei muito dessa dica. Arrasou. Às vezes a gente ouve muito, tem que modelar, e a gente sai modelando Todo mundo. uma galera. De repente você não consegue, você não sabe nem mais quem é você, né? É. E a gente não consegue. Então, eu acho que talvez essa dica aí ficou a dica de ouro, né? Então, chegamos ao nosso fim. Ah. Juliana, muito obrigada pela sua Cadê o ar? participação. A gente vai fazer um dia plateia ao vivo. Pra fazer... Com toda certeza, você trouxe muito conteúdo. Acho que deu pra dar uma sacudida aí. Já. E ajudar o que muitas pessoas hoje estão precisando, exatamente de buscar coisas em que elas possam, né, modificar para ir em busca dessa evolução. E aí você trouxe isso de uma maneira simples e objetiva. Uhum. E é o que eu falei, não trazendo aquele clichê que a gente fica vendo na internet de Sim. propósito, tudo mais. Não, é a realidade. A realidade Aham. é difícil, mas É possível. também é possível, né? É Temos a possível. solução. Então, Ju, para finalizar, de fato, Aham. muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceitado o nosso Obrigada. convite. Deixa suas redes sociais, ou o que você, de fato, a sua mentoria. Fala pro pessoal. Eu trabalho solucionando problema. Eu falo que minha vida é resolver problema, facilitar a vida das pessoas para que elas tenham mais paz, em primeiro lugar, porque isso dinheiro nenhum paga. Verdade. Reconhecimento, sim, porque a gente trabalha para isso, para ser reconhecida, né? A gente grava um podcast para as pessoas assistirem. Exato. Então, a gente quer, sim, ser reconhecida. E é lógico, ter, sim, essa prosperidade, inclusive financeira. Não só emocional, mas financeira também, porque o mundo é material. E dependendo de cada valor, né, o que cada pessoa valoriza, sim, o dinheiro proporciona coisas maravilhosas para todo mundo. Esse é o meu trabalho. Então, eu trabalho através de mentorias, treinamentos, palestras, dentro de empresa ou para empreendedor que está ali num negócio solo, está começando, para a pessoa se posicionar melhor. Essa mentoria, principalmente para os empresários, gente, isso se faz tão necessário, né? Exato. Às vezes você se Sim. encontra num desafio e você fala, e agora? Quem poderá me Sim. ajudar? Né? Sim. E eu já tô aqui pensando que a gente talvez tenha uma parte 2 que eu quero falar só de comunicação não verbal. Ótimo. Que eu acho que dá um tema, né, Ju? Faltou tempo. Nossa, faltou tempo. Dá mais um podcast, Exatamente. com certeza. Sabe aquele sim que a cara tá falando não? Eu acho que a gente pode pensar para 2025 uma parte 2. Ô, Ju, deixa suas Sim. redes sociais, pessoal. Sim, julianasaldi.oficial. Aí, ó, pegaram, hein? Sim. Pessoal, E é isso, E- estamos chegando ao nosso final. amei. Acabou. E foi sensacional. Então, aquela dica de sempre. Se inscrevam no nosso canal. Assinem os sininhos de notificação. Curtem, comentem, compartilhem.
O seu comentário é muito importante, porque a gente vai saber, de fato, se vocês gostaram, se tem algum outro conteúdo em que Sim. vocês esperem que a gente traga essa abordagem aqui Deem pro sugestões. podcast. Exatamente. Tá? Nos sigam em todas as redes sociais, estamos no Spotify, estamos no TikTok, no Instagram. É isso, pessoal. Não tem como falar que não tá achando a gente. Nós Não tem estamos em como. todos os lugares. Muito obrigada. É isso. Tchau, pessoal. Tchau.